liderar a geração Z e aumentar o lucro da sua empresa? Esse é o nosso tema de hoje, líderes prósperos, porque eu me lembro num dia em que eu estava numa empresa e um estagiário da geração Z me disse: eu não quero só trabalhar, eu quero fazer parte de uma coisa maior, de um propósito. E eu pensei, nossa, realmente as empresas estão evoluindo e o mundo está mudando muito rápido. Então, assim, ó, quando a gente olha para a geração Z e vê que eles realmente querem fazer diferença no mundo, isso me deixa muito feliz. A grande questão, e esse é o grande desafio das empresas, é que muitos líderes ainda continuam tentando utilizar as técnicas do passado, das gerações anteriores, que funcionavam no passado, mas não funcionam mais. Então, a geração Z, ela não é mais motivada por medo. Ela é motivada por inspiração, por propósito, e isso muda tudo. Nós vamos precisar mudar a forma de liderar a geração Z se as empresas quiserem atrair e reter os melhores talentos dessa geração. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais. E hoje eu vou te ajudar a entender a geração Z e como liderar essa geração e ainda aumentar o lucro da sua empresa. Bom, tudo isso logo depois da vinheta. Bom, vamos começar falando do que a geração Z busca, porque essa é a grande dúvida de muitos líderes que me dizem desde os jovens da geração Z não têm foco, são impacientes, eles querem tudo muito rápido, eles se dispersam, eles vão embora e eu não consigo entender a geração Z porque eles deveriam se comportar como as pessoas das gerações anteriores se comportavam. Gente, isso não vai acontecer. Então, assim, ó, quando a gente fala da geração Z, e aqui de novo, é importante ressaltar que nem todos os jovens da geração Z vão ser iguais. A gente aqui está falando de características gerais de uma geração, certo? Mas cada caso é um caso e às vezes merece um estudo específico. Mas quando a gente fala aqui da geração Z, a gente vê que essa geração é uma geração que é muito movida por propósito, por entender o sentido do trabalho, por querer muito mais conexão com as outras pessoas do que simplesmente receber ordens. Então a geração Z é uma geração que pede para as empresas para entender qual que é o sentido do trabalho, né? Para que a gente está fazendo tudo isso? Para onde a gente está indo? Como a gente está contribuindo com a humanidade, né? E isso pode ser assustador para alguns líderes, porque nas gerações anteriores a gente vinha de um comportamento de obediência, né? Então o líder falava, as pessoas obedeciam, né? E isso não acontece mais. E quando esses jovens ingressam numa empresa que tem uma liderança tradicional, uma hierarquia tradicional, esses jovens realmente não vão permanecer ou não vão se sentir motivados, porque eles não entendem o sentido de tudo aquilo ali, né? E além disso, vale lembrar que a geração Z é a primeira geração nativa digital, então eles já cresceram com o smartphone na mão, né? Lembra eles pequenininhos com o dedinho assim no smartphone? Exatamente. Então, essa geração, ela recebeu muitos estímulos desde o nascimento. Então, o mundo da internet é um mundo muito rápido, o mundo dos jogos eletrônicos é um mundo muito rápido. E além disso, essa geração não teve hierarquia em casa, né? Então as casas passaram a ser muito mais uma cooperativa do que uma pirâmide. E isso muda tudo, né? Porque quando esses jovens ingressam nas empresas, assim como acontecia na casa deles, eles querem participar das decisões. Eles querem entender por que as coisas estão acontecendo. Eles querem sim que a liderança preste contas para eles. E é aí que começam os conflitos. Mas nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver tudo isso e também falar de uma grande oportunidade para você. Bom, agora eu vou falar do erro mais comum dos líderes em relação à geração Z. O erro mais comum dos líderes em relação à geração Z, em relação à humanidade, é cair na zona de conforto.
Então, muitos líderes dizem assim: olha só, aqui eu mando, eles obedecem, e assim, ó, eu não quero ouvir feedback. Gente, não foi uma vez só que eu ouvi um líder falando isso, tá? Muitas vezes. Eu não vou ouvir feedback, eu não quero aprender mais nada. Aprender é coisa de gente jovem, eu já tô muito velho para aprender. Então, assim, ó, aqui vai ser do meu jeito. Então, assim, ó, eu mando e eles obedecem. Líderes que têm este comportamento, que não se desenvolvem, que não buscam desenvolver novas competências, que não se reciclam, que não estão abertos a conversar, que não estão abertos a ouvir a geração Z, entender a geração Z, não vão ter sucesso quando gerenciam esses jovens no trabalho. Então, esses jovens, eles olham para esse tipo de líder e dizem assim, mas por que eu deveria segui-lo? Se ele não é o que eu quero ser no futuro, ele não é uma referência para mim, ele não é um modelo para mim, né? E assim, ó, sinceramente, que bom que não é, né? Porque assim, ó, eu vejo líderes que não querem ser líderes. Eles só querem receber o salário no final do mês, eles só querem ter o status de gerente. Eles não querem realmente conviver com as pessoas, se importar com as pessoas e realmente assim adotar formas de liderança que sejam muito mais modernas e sinceramente que assim tornariam a vida deles mesmos muito mais fácil. Mas parece mais fácil ficar na zona de conforto e fazer tudo do jeito que sempre foi, né? Parece mais seguro, mas não é. Bom, mas eu te falei que eu tinha uma grande oportunidade para te falar, que é o LG Synchrony. Então eu lancei o nosso curso online Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony, em que eu mostro as melhores técnicas de liderança do planeta, porque eu trabalhei em vários continentes, então tenho propriedade para falar isso. E nesse curso online você vai aprender não só a gerenciar todas as gerações no trabalho, mas inclusive tem lá módulos especiais sobre as gerações Y e Z. Então já mostra aí que você não está na zona de conforto, que você quer se desenvolver, que você quer aprender e já se inscreve no LGE Synchrony. O LGE Synchrony tem um padrão internacional e está à venda em 188 países. Isso mesmo, o valor de inscrição é bastante acessível, então não tem desculpa, tá? Bom, você encontra as informações no site da Synchrony, synchrony.com.br. E se você está me assistindo de fora do Brasil, o LGE Synchrony então está à venda em 188 países e você pode se inscrever na sua moeda local nesses 188 países e participar com a gente. Bom, agora a gente vai ver o que você precisa fazer para gerenciar a geração Z com maestria e aumentar o lucro da sua empresa. Então vejam, quando a gente fala de gerenciar a geração Z, eu não estou falando aqui de abrir mão dos resultados, até porque eu sou uma pessoa extremamente focada em resultados e quem me conhece sabe disso. Mas assim, ó, você conseguir atingir os resultados de uma forma diferente, mais fácil, mais divertida, mais leve e que vai te trazer muito mais qualidade de vida. Quer entender como faz isso? Bom, eu conto tudo com mais detalhes lá no LGE Synchrony. Já vai lá e já se inscreve, né? Então assim, ó, se a geração Z ela é movida por propósito, então a sua empresa pode fazer duas coisas e você mesmo pode fazer. Primeiro, identificar o propósito da empresa para que a geração Z entenda por que aquela empresa existe, para que ela existe, para onde a gente está indo, certo? Cada integrante da sua equipe, inclusive você como líder, ou principalmente você como líder, pode identificar o seu propósito de vida. Existem metodologias para fazer isso, a Synchrony é especialista no assunto, então se a sua empresa precisar de ajuda, ou você mesmo precisar de ajuda, a gente pode ajudar. Então assim, ó, quando a gente conhece o nosso propósito de vida, e eu falo isso com maestria porque eu identifiquei o meu propósito de vida muito cedo, né? É assim, ó, vai te dar um centramento. Então você sabe, eu sei por que eu estou fazendo isso, né? Eu sei quais são os meus valores, eu sei qual é a minha visão de futuro
E daí, assim, ó, dizer sim ou não fica muito mais fácil, e muito mais fácil também de explicar o porquê sim e porquê não, né? E com a geração Z, a gente deve utilizar aquela regra básica, né? Todos os sims possíveis, todos os nãos necessários. Então, assim, ó, se a geração Z propõe uma ideia e ela é possível de ser colocada em prática, ainda que vá dar trabalho, vamos colocar em prática. E todos os nãos necessários. Sim, eu preciso estabelecer limites com todas as gerações, inclusive com a geração Z. E aí entra o nosso segundo elemento, além do propósito, que é justamente o diálogo. Então, assim, ó, quando você tem um ambiente de diálogo, de colaboração, de gestão participativa, vai ficar muito mais fácil para você como líder, porque você não precisa tomar todas as decisões sozinho, você não precisa assumir toda a responsabilidade sozinho, mas você pode compartilhar com a sua equipe. E vou te dizer mais, a geração Z, ela traz soluções que você pensa assim, da onde eles tiraram isso? É bem assim, sabe? Tipo, eu convivo com pessoas da geração Z e fico assustada às vezes. Não, tem um aplicativo lá não sei aonde que eu descobri em Marte que pode te ajudar. Daí eu pensei, nossa, eu ia levar 300 mil anos para descobrir um negócio desse, nunca ia descobrir, entendeu? Então, essa troca entre gerações, ela é muito saudável, desde que ela seja bem gerenciada, né? Se você entrar nessa conversa, dizendo assim, eu sou o líder, eu vou te ensinar como você deve ser, não vai funcionar não. Não vai funcionar. Então, assim, ó, existem também ferramentas de gestão participativa. Eu gosto muito das ferramentas de Peter Senge, fui treinada por ele, pela equipe dele, né, numa empresa que teve um aumento de lucratividade de 500%, então eu entendo muito de aumentar o lucro das empresas. E assim, existem metodologias, ferramentas para que você possa implantar a gestão participativa de uma forma organizada e não no será que eu vou para lá ou será que eu vou para cá, o que será que eu faço, será que vai dar certo? Então assim, ó, isso vai te economizar dinheiro, tempo e você vai conseguir aumentar o lucro da sua empresa de uma forma mais rápida, né? Então, por isso eu defendo tanto o uso de metodologias que já são comprovadas e já foram estudadas e testadas em outras empresas, que é o que a gente faz na Synchrony, né? Além disso, você deve lembrar de reconhecer a geração Z. Todos nós precisamos de reconhecimento e a geração Z não é diferente. Só que tem uma diferença com a geração Z, né? Eles vieram do mundo digital, eles são nativos digitais, né? Então a gente brinca que eles não nasceram, né? Eles fizeram download, né? Então eles já vieram do mundo digital direto para o planeta Terra. E o que isso significa? Significa que o reconhecimento tem que ser rápido. Então, assim, ó, eu vou fazer um processo de avaliação de desempenho, daqui a 3 meses eu vou reconhecer o integrante da geração Z. Cara, ele já foi embora. Porque pensa o seguinte, num jogo eletrônico, a pessoa faz uma coisa e ela ganha pontos. Aí ela tem outra ação, ganha pontos. Aí ela tem outra ação, ganha pontos. Na sua empresa, a pessoa faz uma coisa, o que acontece? Nada. Daí ela cumpre outra tarefa, o que acontece? Nada. Daí ela pensa, nunca vão me reconhecer aqui. É melhor eu ir embora, certo? Então, cuidado com isso. O reconhecimento também é muito importante para você conseguir aí gerenciar a geração Z. Antes da minha próxima orientação, eu queria te dizer que eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado A Geração Z no Mercado de Trabalho. Existe comprometimento? Gente, esse artigo tá muito legal, você precisa ler daqui a pouco, né? Porque você vai ficar comigo aqui até o final do vídeo, porque eu ainda tenho orientações muito importantes para compartilhar. Então você encontra esse artigo em synchronyconsultoria.com.br. Eu também vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo. E lá no blog da Synchrony você tem outros artigos, outros materiais, outros vídeos, então vale a pena
você visitar, tá bom? Bom, mas eu queria te dizer o seguinte, a geração Z, ela é uma grande oportunidade para as empresas, porque é uma geração que é diferente das outras, que é a primeira geração que é nativa digital, e isso é muito importante, porque assim, ó, eles vão trazer soluções nesse mundo que as outras gerações não pensaram, né? Justamente porque eles tiveram uma formação, uma criação que foi diferente da nossa. Então, se você quiser conseguir aumentar o lucro da sua empresa através da geração Z, o primeiro passo é pensar isso. Eles são uma oportunidade para o meu desenvolvimento e não uma ameaça, não um problema, não, sabe? Tipo, muda a sua visão sobre a geração Z. Já é um passo importante. O segundo passo é compartilhe as decisões que você tem que tomar com a geração Z. Eles não vão assumir o seu papel como líder, a autoridade continua sendo sua, mas use o diálogo e o compartilhamento das decisões no trabalho para tornar esse ambiente de trabalho mais saudável, com maior engajamento da geração Z, e você vai ver como eles vão corresponder a isso, né? Eles vão conseguir te ajudar a tomar decisões melhores e a prosperar muito mais, né? Porque a gente pensa muito melhor em equipe do que sozinho. Além disso, é importante que você reconheça, né? Celebre aí as conquistas, reconheça os avanços dos integrantes da geração Z de uma forma muito rápida, a gente falou isso antes, né? Também é muito importante, a gente não falou sobre isso ainda, é ter uma comunicação transparente, que está lá embutido na gestão participativa, mas eu acho que é importante eu falar isso aqui, porque eu vejo que muitos empresários querem manter tudo em segredo. E quando eu não tenho acesso às informações, eu me sinto excluído, certo? E além disso, se eu não tenho acesso às informações, como é que eu vou ajudar na tomada de decisão? Então, as empresas vão precisar cada vez mais ter uma comunicação transparente e coletiva. Mas, Deise, como é que eu vou confiar nas pessoas? Olha, se você não confia nessas pessoas, elas nem deveriam estar na sua equipe, certo? E a geração Z não consegue entender isso não, tá? Eles realmente vão embora, falam, não estão me valorizando, estão mentindo para mim, estão escondendo informação, eu vou embora, certo? Então, quer o engajamento da geração Z? Siga um novo modelo de liderança, que isso vai te ajudar muito, né? Então, se você mostrar que você se importa com a geração Z, que você os vê como aliados para o seu próprio desenvolvimento, você vai muito mais longe como líder. Bom, e se a sua empresa precisar de ajuda para aumentar a lucratividade da empresa, gerenciando melhor todas as gerações no trabalho, inclusive a geração Z, saiba que você pode contar com a Synchrony. Nós temos experiência internacional no desenvolvimento de liderança. Estamos há 19 anos no mercado, quase 20, né? E vai ser uma satisfação atendê-lo. Bom, e se você precisar de ajuda como pessoa física para aumentar a prosperidade da sua carreira, aprender aí a gerenciar muito melhor a geração Z e através desse gerenciamento de pessoas, você também progredir na carreira, saiba que a Synchrony oferece mentorias de carreira e você pode conhecer melhor o nosso trabalho no nosso site synchrony.com.br. Então eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, que a gente tem vídeos novos todas as semanas, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e já deixa seu comentário aqui. Como vai a geração Z aí na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!